Namastê, muita paz, Herbert. Muita paz para todos. Namastê, muita paz. E hoje a gente vai para mais um capítulo, né? Dessa vez é o capítulo 17, né? Com o título As Divisões da Fé, né? Um capítulo bem interessante, né? Que vai estar bem conectado com o capítulo, deixa eu ver, o capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 14, né, Herbert? Que ele fala Acho sobre que eu ia olhar aqui. as qualidades da natureza, né? Então quem não viu esse capítulo, né? Dá um pulinho lá e depois volta aqui, né? Porque quem não assistiu outro vídeo não vai entender o que ele vai falar aqui, né? Tá bem conectado àquele assunto, né? Então, eu já vou direto para o verso 1, né? O Arjuna já começa indagando, né? Ó Krishna, em qual situação ficam aqueles que não seguem os princípios das escrituras, mas adoram segundo sua própria imaginação? Estão eles em bondade, paixão ou ignorância, né? Que se refere àquelas três energias, né? Que a gente já conversou no capítulo 14, né? Em que ele está meio que continuando, né? Aquelas ideias, né? Que na verdade as palavras são Satya, Rajas e Tamas, né? Aqui está um resumo, né? Aí no verso segundo, né? O Krishna vai falar, né? Conforme os modos qualitativos da natureza adquiridos pela alma corporificada, sua fé pode ser de três espécies: na bondade, na paixão ou na ignorância. Agora ouve enquanto falo sobre isso. Quer comentar sobre esses, Herbert? Ou a gente vai avançando? Vamos avançando, né? Ainda não tem nada aqui, né? Conforme sua existência sobre os vários modos qualitativos da natureza, o homem desenvolve determinada espécie de fé. Conforme os modos com os quais conviveu, o ser vivo tem um credo específico, né? Então, mais uma vez, ele fala que essas três energias, né, vão afetar até mesmo a fé da pessoa, né? A forma dela se relacionar com o divino, né? Entre aspas, né? E a gente vai ver isso aqui conforme ele avança. Aí eu ia pedir para tu ler o 4 agora, Herbert. Tá. Vamos lá, então. Os homens nos quais predomina o sátiva, que seria aí a pureza, né? Como é que tá no seu aí, Bruno? Tá aqui bondade no meu. Bondade, né? Veneram seres espirituais elevados, dando-lhes os nomes de deuses e santos. Os mais adiantados adoram a mim, o Deus único. Os homens rajásicos, né, os que são mais conectados com as paixões, veneram heróis e outros seres espirituais poderosos, né? Então, assim, eles continuam venerando símbolos, né? Mas heróis, né? Pessoas que em algum momento desencarnaram, né? Viraram espíritos e são veneráveis ainda como espíritos, né? Ainda são, né? Ainda buscam aí uma espiritualidade boa, né? E os tamásicos, que são aí os que são mergulhados em ignorância, né? Dirigem o seu culto aos espíritos inferiores, né? O que a gente conhece como demônios e espectros. Quer comentar alguma coisa aí do 4, Bruno? Eu acho que tá bem direto, né, Herbert? Né? Fica a pergunta, né? Quem é que vocês estão adorando, né? Os espíritos superiores, né? De luz, né? Grandes sábios, né? A gente tem vários, né? Que passaram por aqui, né? Jesus, né? Buda, né? Lao Tzu, né? Do taoísmo, né? Madre Teresa, né? E tem tantos, né? Que... Então, quem é que vocês estão cultuando, né? São os espíritos superiores, né? Esses seres que encarnaram de aqui, ou os espíritos inferiores, né? Como é que a gente sabe, né? Quando a gente escuta falar, né? Em muitas religiões, né? Fulano foi para tal lugar para que o espírito fizesse um trabalho, né? Então, quem é esse espírito, né? Que vai se passar por uma situação dessa, né? É um espírito superior ou um espírito inferior, né? Não estou criticando nenhuma religião, né? Mas a gente vê muito isso hoje, né? E realmente existe, né? Assim como aqui existem pessoas de boa índole, né? Pessoas de uma índole mais ou menos, né? E pessoas de uma má índole, né? Também vai ter do outro lado, né? Não é porque a pessoa é um espírito que ele vai ser bom, né? Vai ser exatamente igual com o que ele era, né? Então tem pessoas que procuram nesses espíritos inferiores, né? Meios de, como é que eu posso dizer, de prejudicar as outras pessoas, né? Mas lembrem da lei de causa e efeito, né? Aquilo que a gente faz tem um retorno, né? Tanto para você e para aquele espírito, né? Ninguém está impune sobre isso, né? Então as pessoas, por falso conhecimento, acabam se apegando a esses espíritos, né? Que se passam por falsos sábios, né? E ficam meio que iludidas a isso, né? Mas quando desencarnam, a máscara cai e percebe a bobagem que estão fazendo ali com sua vida, né? Eu acho legal salientar aqui também, Bruno, que assim, né? Ele aqui nesse verso
Ele não vê problema em você adorar um espírito elevado ou um espírito aí que está caminhando, né? Que busca fazer o bem, né? O problema maior mesmo é esses outros que realmente buscam fazer o mal, né? Então, assim, se você está ali buscando um contato espiritual com seres que estão na jornada, na caminhada também, assim como você, ou se você está buscando um contato, ou adora, ou, né, ele não vê nenhum problema aqui, por exemplo, em você adorar um santo, adorar uma pessoa que um dia foi encarnada, né, como o Bruno citou aí, Buda, Jesus. Ah, você gosta do Chico Xavier? Pô, o Chico Xavier era tão legal em vida, né, provavelmente ele também é muito legal como espírito, né, então não tem nenhum problema você adorar esse tipo de espíritos, né? E aí ele fala aqui, né, que os mais adiantados são... Opa. Voltou. É. E aí ele fala aqui que os mais adiantados são aqueles que adoram o quê? Essa fonte criadora, né? Que ele fala como Deus único, né? Uhum. Mas não é porque adora esse Deus único que não respeita os outros, né, Bruno? Né? Se a pessoa não respeita os outros, então ela também, né? Ela não é uma pessoa muito adiantada, né? Tem que ter o respeito aí na jogada aí também, né? Então acho importante salientar isso justamente para não criar, dar abertura aí para uma má interpretação, né? Querer direcionar as pessoas que, contato espiritual. Eu vi no vídeo lá do Bruno, do Herbert lá, que esse contato não é legal, né? Que não sei o quê, né? Tem que... Se faz bem para a pessoa, né, Bruno? Acho que é um ponto importante, né, isso daí, né? Se a pessoa acha que faz bem para ela, que aquele contato é legal, é positivo, é porque ela está no caminho, né? Não importa qual contato que seja, né? Com exceção do que busca fazer o mal, né? E todos nós, a gente sempre busca referências, né, de grandes almas, né, que passaram por aqui, né? E como você falou, isso não é ruim, né? Você tem uma inspiração, né, para que você possa melhorar a sua vida, né, a partir desses exemplos, né? Tem algumas traduções da Bhagavad Gita, né, como é o caso dessa minha, né? Eu estava até conversando com o Herbert nos bastidores, né? Que, assim, fica a interpretação como se estivessem condenando o contato espiritual, né? Entendeu? Isso aqui nessa tradução, né, dos Hare Krishna, né, que eu estou usando, né? Mas você para pensar, né? Poxa, né? Num templo Hare Krishna, por exemplo, eles têm lá a imagem do Prabhupada, né? Não sei o material agora, né? Mas parece até uma imagem real, né? Então, de certa forma, eles estão adorando... Né? Acho que é de cera. Então, eles ainda estão adorando o Prabhupada, né? Em espírito, entendeu? De certa forma, né? Então, não faz sentido você condenar algo que você está fazendo, né? Aí entra essa questão do bom senso, né? Do discernimento, né? Importante vocês estudarem, né? Sabe? Para também não ir, assim, misturando as coisas e ficando confuso, né? Porque, ao longo da história, né? Todos sempre tiveram essa admiração dos grandes seres passando pela humanidade, né? Seja um mestre, né? Seja o que for, né? Então não é uma coisa ruim, né? Você continuar tendo aquela admiração, né? É porque a pessoa não morreu, né? Ela continua ali vivendo em espírito, né? Sabe? A gente falou também da questão da religião católica, né? Que meio que proíbe, né? Mas a gente tem que entender que o antigamente era outro período, né? Então as pessoas banalizavam demais, né? Faziam sacrifícios, né? E certamente eram para espíritos inferiores, né? Porque um espírito superior não vai estar se passando para isso, né? Entendeu? Então, assim, são coisas para a gente ir refletindo, né? E estudando muito, né? E a gente pode adorar também quem está encarnado, né, Bruno? Atualmente a gente tem também aí pessoas que a gente sabe que são boas e que procuram fazer o trabalho bom, né? A gente sabe que as pessoas que estão aqui, elas estão sujeitas a qualidades e defeitos, né? Então tem que ter essa compreensão também, mas a gente tem Divaldo Franco, né? Tem muito vídeo aí na internet agora do Sadhguru, né? A gente tem o Sai Baba lá na Índia, né? Tem bastante gente que está encarnada e que são grandes exemplos, né? Só que a gente tem que pegar os exemplos positivos, né, Bruno? Aquilo que a gente acha legal, a gente, né, fala, isso é legal, gosto dele por causa disso, né? Agora, aquela coisa que você não gosta, você ignora aquilo lá, né? Deixa aquilo lá de lado, porque é o que eu falei, as pessoas estão sujeitas, né, a cometer erros, né? Então, faz parte do processo de todo mundo, né? Você quer que eu continue lendo o 5, Bruno? Pronto, pode ler aí o 5. 5. Há pessoas que, espontaneamente, se martirizam e mortificam o seu corpo, o que nenhuma escritura sagrada aconselha nem prescreve. Tais pessoas são hipócritas, vaidosas, cheias de paixão e desejam obter recompensas e louvores.
Posso comentar aqui, Bruno? Fazer um comentário desse verso? Aqui eu acho interessante, né? Porque ele dá uma condenada, vamos dizer assim, naquelas pessoas que, né, se autoflagelam, ou, né, eu não estou falando mal, tá? Aquela pessoa, por exemplo, que faz uma promessa, né? A pessoa vai lá e fala, vou caminhar de joelho, sei lá, daqui até não sei aonde. Né? Fica com o joelho lá em Pernambuco, né, Herbert? Né? Mas ela faz o quê? Interessada em receber algo em troca, em receber uma recompensa. Ela fala, se eu conseguir isso, eu vou fazer essa penitência. Né? E não é nesse trecho, né? Mas mais para frente ele vai falar aqui que quem faz isso faz a ele também, né? Porque esse Deus, ele é tudo, né? Ele está em todas as coisas. Então, se você se autoflagela, se você se machuca, né? Se você, né, machuca o seu próprio corpo, aí você também está machucando e atormentando essa divindade, porque ele é vocês são um só. Né? Então ele condena isso daqui, né, nesse verso, né? E mais para frente ele vai falar de novo sobre isso. Quer falar sobre esse verso? O corpo é uma dádiva, né? Por mais que a gente não seja esse corpo, né? Como a gente sempre está batendo nessa tecla, né? É um presente, o Cristo, né? Nos capítulos, acho que dos capítulos primeiro, né? Fala sobre isso, né? Mas ainda assim não é motivo para a gente desperdiçar essa experiência, né? Porque a gente tem esse presente, né, como a Herbert falou, né, pra gente aproveitar essa experiência, né, entendeu? Não é pra gente estar se martirizando, né, ao ponto de estar destruindo, né, esse corpo, né, gradativamente, né. Agora Leu 6? Pode ler o 6. Pensei que já tava no 7. É no 6 que ele fala, que eu citei, ó. Atormentando os elementos vivos nos seus corpos, a mim mesmo me atormentam. Associam-se aos demônios. Né? Ele vai até mais bem radical aqui. Né? Eu não vejo dessa forma, né? Eu não acho que a pessoa é um demônio, mas eu concordo nesse ponto, né? Que se a pessoa se machuca, ela está machucando esse Deus também, porque esse Deus, ele está em tudo, né? Isso eu concordo. Aí o verso 7. Ele vai falar sobre a questão dos alimentos, né? Mesmo o alimento que cada pessoa prefere é de 3 espécies, conforme os 3 modos qualitativos da natureza material. Então aqui a gente percebe, né, que aquelas qualidades descritas no capítulo 14, né, eu acho, né, não sei se foi esse capítulo mesmo. É o 14 mesmo, viu, Bruno? Pronto. Eu olhei aqui, é o 14. Então essas energias, elas vão influenciar a gente em tudo, né? Olha, na forma da gente se conectar, né, com o divino, né, ou o demoníaco, né, Herbert? Na forma, assim, em relação às nossas emoções e em relação à nossa alimentação também, né? Aqui ele vai estar explicando sobre a alimentação agora. O mesmo se aplica aos sacrifícios, às austeridades e à caridade. Olha, tem mais outros pontos também. Agora ouve enquanto falo sobre as distinções que há entre eles. Aí, o verso 8, ele fala sobre os alimentos. Os alimentos apreciados por aqueles que estão no modo qualitativo da bondade aumentam a duração da vida, purificam a existência e dão força, saúde, felicidade e satisfação. Semelhantes alimentos são suculentos, gordurosos, saudáveis e agradáveis ao coração, né? Então já fica aí uma referência dos alimentos que ele está descrevendo, né? Ele não fala exatamente os alimentos, né? Mas dá pra gente imaginar, né? Por exemplo, frutas, né? A gente sabe que fruta é uma coisa muito saudável, né? Que beneficia a nossa saúde, né? Como um todo, né, Herbert? Sem falar do aspecto da energia, né? Quer falar mais alguma coisa? Eu vou ler como é que tá no meio aqui, que tá um pouco diferente, aí talvez dê mais clareza aí, ó. Vamos acrescentar, né, ó. Ele fala assim, ó, tal alimento tem bom sabor, mata a fome, não é nem demasiado amargo, nem demasiado azedo, nem salgado demais, nem muito quente, picante ou adstringente. Então é assim, ó, um alimento equilibrado. Né? Aí no 9, né, ele vai continuar, né, falando alimentos que são muito amargos, demasiado acres, salgados, quentes, picantes, secos e ardentes são apreciados por quem está no modo qualitativo da paixão. Tais alimentos causam sofrimento, miséria e doença.
Então aqui ele fala que as pessoas que estão conectadas a essa energia da paixão, né, tendem a ser atraídas por esse tipo de alimento, né, que são alimentos mais picantes, né, quentes, né, ardentes, né, entendeu? Tudo que vai sair do equilíbrio, né, vai gerar alguma desarmonia no corpo, né? Então a pessoa pode, né, às vezes a pessoa gosta muito de um determinado alimento ali que tem, sei lá, vamos dizer assim, muita caloria, a pessoa vai engordar, né? Vai ficar, né? A gente sabe que obesidade também é uma doença, considerada uma doença, né? Então, até de uma coisa mais simples, assim, até de repente um problema renal, um problema no fígado, né? Quanto mais você vai colocando essas coisas que tem muita intensidade, né? Esse alimento com muita intensidade no tempero, no sabor e tal, isso vai agredindo. O corpo tem uma dificuldade de processar isso, né? Então essa dificuldade com o tempo vai cansando determinados órgãos, né, do corpo e vai causar uma doença, né? Sem contar que tem alimentos que eles, assim, influenciam até nossas emoções, né? Deixa a gente mais agitado, né? Mais ansioso, né? Assim, pouco se fala sobre isso, mas tem esse aspecto também, né? Tem os afrodisíacos, né? Que deixam mais excitados, né? Tem tudo. Vão estar movimentando nossas energias também, né? De determinada forma, né? Por isso que esse capítulo eu achei assim bem interessante, né? Não quer dizer que seja ruim, né? Você consumir alimentos assim, né? Até porque inevitavelmente a gente vai consumir de tudo, né? Mas o ideal é o equilíbrio, né? Como o Herbert falou, né? No início, né? Sim. Alimentos preparados mais de 3 horas antes de ser ingerido, alimentos íspido, decomposto e putrefato, e aqueles que consistem em refugos e substâncias intocáveis atraem aqueles que estão no modo da escuridão. Né? O teu tá mais ou menos assim, Herbert? Tu tá bem diferente? O meu tá um pouquinho diferente, ele tá assim, ó, alimento rançoso, estragado, insulso, putrefato, corrompido e ainda sobras de comidas e outras imundícies. É meio complicado, né? Porque é uma pessoa que nasce numa situação, né? Onde ela passa fome, tem que comer o que aparece, às vezes ela acaba comendo sobra, né? Com o resto. Né? Então eu acho meio complicado, assim, né? Mas a pessoa acaba consumindo não porque ela quer, e sim porque é a única coisa que tem, né? Mas talvez seja uma condição espiritual também, acho que é mais isso também que está se referindo aqui ao texto, né? Às vezes a pessoa está numa condição, né? Como a gente leu lá nessas qualidades lá no capítulo 14, lá falava, né, que a pessoa quando ela vive muito pelo caminho ali tamásico, né, que é o caminho da ignorância e tal, ela renasce, né, no mesmo processo, né, Bruno? Então, às vezes esse renascimento numa condição assim de dificuldade, onde a pessoa vai passar por essas situações, muitas vezes é uma condição kármica, ela está naquela situação por conta de uma conduta de vida passada, né? Ela tinha uma conduta que era esse caminho da ignorância e ela volta no mesmo caminho, né? Então, ela tem que superar isso daí, né? Tem que buscar a superação desse modo de viver dela, né? Ir para o Rajas e depois ir para o Sattva, né? Eu estava pensando também no aspecto espiritual, né? Porque, como a gente vê, tem livros do André Luiz, né? Que ele vai falar sobre a visão espiritual, né? Que ele tinha em relação a alguns espíritos acho que é um abatedor, né? O pessoal chama, né? Acho que é um lugar assim, né? Então ele fala que via lá o boi, né? Essas coisas abatidas, né? Tem um monte de espírito lá em cima, né? Se alimentando daquela energia, né? Desses alimentos, né? Então, assim, são pessoas que estão nesse modo aqui, da escuridão, né? Mesmo em espírito, ainda tem um apego tão grande naquela alimentação densa, né? Que vem da morte, né? Do sofrimento, né? E ficam ali, né? Vampirizando aquela energia, né? Então, sua visão é espírito, né? Você citou aí alimento em decomposição, né? Não estou querendo induzir, nem falar mal de quem come carne, mas uma observação, né? É um animal, quando a gente abate ele, exatamente na mesma hora, né, que aquele espírito sai daquele corpo, ele começa a entrar no processo de decomposição já, mesmo estando fresco, né? O processo já começou. Então, quanto mais você demora para consumir aquilo, mais em processo de decomposição aquilo lá vai estar, né? Então, eu acho que, assim, no meu ponto de vista, né, já se encaixa aqui nesse trecho, né, que você vai estar se alimentando ali de algo que já está num processo de decomposição. Tem uma frase do Da Vinci sobre isso, né, Beto? Tu lembra?
que ele falava? Do Da Vinci? Sim, lembro. Ele fala assim, não me vejo... como é que ele falou? Não me concebo como um túmulo ambulante que carrega... Era alguma coisa assim, tá? Que anda por aí com cadáveres em seu interior, né? Era um negócio assim que ele falava. Né? Porque o Da Vinci era vegetariano, né? E quando questionavam ele falava isso daí. Então, assim, é algo para se pensar. Tudo que, na verdade, quando você arranca uma fruta de uma árvore, ela também já começa a entrar num processo ali, só que ela demora um pouco mais, né, do que um ser vivo, né? Não que a árvore não seja viva, mas é uma vida diferente, né? É um processo diferente, né? Espiritualmente falando. Então, você acaba comendo, né, o alimento vegetal enquanto ele ainda está vivo. Né, enquanto ele ainda está carregado com aquela energia da vida, né, ainda tem algo fluindo ali, né, o Qi ainda está percorrendo aquilo ali. Né, quando o Qi para de percorrer frutas e vegetais, o alimento vegetal ele apodrece muito rápido. Né, então, quando ele apodreceu é porque ele realmente, quando ele começa a estragar é porque realmente já não tem mais. Acabou. Ali você realmente, só que ele já está estragando, você não vai comer. Né, então, ali realmente ele já perdeu o Qi. Agora, no processo animal é diferente, né? Então, a alma sai e a partir do momento que saiu já começa, né? Só que demora para a gente perceber, né? Essa decomposição. É meio que isso que eu tô querendo dizer aqui, tá? Então, a gente vai avançar agora para o verso 11, né? Dos sacrifícios é da natureza da bondade o sacrifício que, por uma mera questão de dever, é executado conforme as direções das Escrituras, por aqueles que não desejam nenhuma recompensa, né? Sacrifício, né? A gente até já falou sobre isso, né? A gente pode entender como uma questão de doação, né? De caridade, né? Porque quando a gente escuta essa palavra, costuma associar a questão de morte, né? Sacrificar um animal, uma coisa assim. Esse sacrifício aqui, ele tem um sentido de repente... deixar de fazer algo que você gosta, né, Bruno? Por exemplo, pode ser. Uma pessoa que bebe, gosta de beber, né, bebida alcoólica, é um sacrifício para a pessoa parar de beber, né? Então é tipo isso, esse sacrifício aqui, né? Até fala de oferenda aqui também, mas... Eu achei interessante esse aqui, né, que ele fala que as pessoas que estão no modo da bondade, né, não desejam nenhuma recompensa, né? Então fazem esse sacrifício por dever, né? Porque sabe que é o certo, né? A consciência fala, né? Como o Herbert falou, né? Quando é um vício, né? A pessoa pode gostar muito, né? Mas a consciência, isso aqui é errado, né? Ruim, né? Então ela faz porque ela sabe que é o dever dela fazer aquilo, né? Mas ela não está esperando uma recompensa, né? Isso entra até no ponto da questão da caridade, né? Que a gente já conversou, né? Sim. Pessoa que quer fazer uma boa ação, mas é uma boa ação para impressionar outras pessoas, né? Às vezes para tirar selfie, né? Postar, sabe? Como a gente vê muito político fazendo, né? Então, é uma caridade ruim, né? Porque é interesseira, né? A pessoa não está fazendo de coração, né? Quer mostrar, né, para as pessoas, né? E ele vai explicando, vantagem, né? daquilo. Aqui ele vai explicando, né, sobre cada tipo de pessoa, né? Aí eu ia pedir para tu ler o verso 12, Herbert. Tá. O homem das paixões, né, adora e oferece sacrifícios com a esperança de obter uma vantagem, preferência, prêmio ou recompensa, ou por motivos de vaidade e ostentação. É o que o Bruno falou, né? Acho que o político é o exemplo perfeito, Bruno. Ele vai se sacrificar ali, né? Ele vai atrás de algo para fazer um benefício ali para uma região, para uma cidade, para um bairro e tal, mas por que ele está fazendo aquilo? Porque ele quer voto, né? Ele não está fazendo de coração, ele não está fazendo porque ele foi lá e viu que as pessoas precisam. Eu vou fazer por essas pessoas, né? Elas estão precisando. Não é por isso, é porque ele quer voto. Né? Depois ele vai cobrar, né, Bruno? Depois ele vai lá, vota em mim, ó. Eu fiz aquilo lá, ó. E muitos, depois que passam as eleições, não querem nem saber de você, né? Difícil ele estar interessado depois em você, né? É mais nesse período aí, né? Que a gente chama do pega pra capar, né? Mas depois, ó, entendeu? Fica ali na dele, né? O interesse dele é o cargo, é ganhar o dinheiro depois, né? Que vai vir dessa conquista e tal. Aí eu pedi pra tu ler agora o 13. 13? O tamásico, né? Que é o da ignorância, pratica os atos de adoração e apresenta oferendas com fé sem devoção.
sem pensamento ou reverência, só porque quer seguir o costume. Então é aquela pessoa que faz porque todo mundo faz, né? A pessoa não faz porque ela realmente tem fé, pensa naquilo, faz uma reverência. Vou acender uma vela para esse santo. Por que você vai acender? Porque minha família sempre acendeu, acende toda semana, eu vou acender também. Né? Então faz por fazer, então fica uma coisa vazia, né? Uhum. Pode continuar o 14, né? O 14? Uhum. Eis agora os 3 espécies de penitência, que são a penitência corporal, lingual e mental. A penitência corporal consiste em respeitar os seres celestes, os homens santos, os iluminados, os mestres e guias do conhecimento, os sábios, o ser honesto, reto, casto e manso. Vou continuar, tá, Bruno, até o 16? Beleza. A penitência lingual consiste em prece silenciosa e em falar com gentileza e mansidão, afavelmente, evitando todas as palavras ofensivas, dizendo que é verdadeiro e justo. A penitência mental consiste no contentamento e na igualdade de ânimo, têmpera moderada, discrição, devotamento, domínio das paixões e pureza da alma. Vou ler mais um para finalizar. Estas 3 espécies de penitência, praticadas com boa fé pelos homens amantes de Deus, que não as fazem com motivos egoístas, pertencem à sátiva, né? Aquela classificação de pessoas bondosas. Uhum. Então, né, ele fala que essas pessoas bondosas, elas têm 3 tipos de, vamos dizer assim, penitência, né? Que é uma forma aí de alcançar, né, estados elevados aí, né? Eu achei interessante que ele vai falando aqui, né, sobre respeito, né? O lingual ali é falar com gentileza, né? Moderar as suas palavras, né? Aí a penitência mental é justamente controlar ali suas paixões, né? Ter um devotamento, ser uma pessoa discreta. Você quer comentar aí, Bruno? Eu vou pro 18, não tá ótimo, Herbert. Você vai ler aí? Uhum. Afirma-se que a penitência executada por orgulho e com o intuito de ganhar respeito, honra e adoração está no modo qualitativo da paixão. Não é estável nem permanente, né? Já está bem claro, eu vou pular para o 19, então. Tá. Penitência executada por tolice, com autotortura ou visando a destruir ou ferir os outros, se diz que está no modo qualitativo da ignorância, né? E agora, por último, né? Quer comentar, Beto? Não, acho que está bem claro, né? Acho que deu para o pessoal entender aí, né, que tem alguns pontos só que são de quem está no modo qualitativo da ignorância e das paixões, e quem está no modo qualitativo da bondade aí tem muita coisa para praticar, né, nessa questão da penitência, né? E o verso 20, né, para finalizar essa parte, né, ele fala que a caridade dada por dever, sem expectativa de recompensa, no local e hora apropriados e dada a alguém digno, está no modo qualitativo da bondade, né? Então veja uma diferença, né, entre essas 3, né? O modo ideal, né, digamos assim, né? Que é aquele que é sem expectativa, né, de recompensa, né? É realmente uma questão de dever, né? Quer ler mais algum, Herbert? Os próximos meio que continuam nessas ideias, né? Não sei se seria interessante. Eu vou ler o 21 e o 22, porque dá essa diferença, né? Tá bom? Pode ser? Ó, no 21 ele vai falar do modo das paixões. Ó, quando se dá um presente com a esperança de obter por isso recompensa ou vantagem, ou quando se dá com repugnância, é um ato, né, da qualidade das paixões, de uma pessoa que está buscando isso, né? Então ela busca uma recompensa, ela faz uma caridade porque ela quer o reino dos céus, né? Ela faz uma caridade porque, como o Bruno falou, ela quer tirar uma foto para postar no Instagram que é uma pessoa boazinha, né? Então sempre tem um porquê, né? Ela não faz realmente de coração, ela faz por ego. É melhor do que não fazer, né, Bruno? Mas ainda assim, né, classifica ela como uma pessoa que tem essa qualidade de rajas, né? E no 22 ele fala: e quando se dá uma esmola sem afabilidade, com desprezo, em lugar e tempo impróprios, ou quando se dá a um indigno, é um ato tamásico. Aí aqui eu vou voltar no político. O político, por exemplo, né, que conseguiu o seu cargo lá, né, como, sei lá, vereador, qualquer coisa.
Aí ele vai chamar o quê? Ele vai chamar um parente dele lá que é tão, né, tão safado quanto ele, né? Pra quê? Pra dar um cargo lá, né? Aí ele fala, vou te ajudar, vou te dar um cargo aqui pra você trabalhar comigo, né? Então, essa pessoa tá nessa classificação aqui, né? Porque ele tá ajudando uma pessoa que não merece, né? Uma pessoa que não deveria estar ali, né? Uma pessoa que vai só pegar o dinheiro e não vai fazer nada, não vai ajudar em nada, não vai acrescentar em nada ali, né? Então, ela se classifica aí como, né, com pessoas que têm a qualidade de ignorância, né? Quer comentar aí, Bruno? Não, tá ótimo, Herbert. Vai ler mais um, né? Quer ler o último? O último é qual que tu falou? O 28. É o 28, né? Já pular pro 28, porque eu acho que os que estão aqui falam de... Acho que não faz muito... Acho que vocês já entenderam, né? Quem tá acompanhando a ideia, né? Desse capítulo, né? Tá bem assim, clara, né? Então, no 28, né? Tudo aquilo que é feito como sacrifício, caridade ou penitência sem fé no Supremo é impermanente. Chama-se asat e é inútil tanto nesta vida quanto na próxima, né? Olha aí o sermão do Cristo, né? O asat aqui para mim tá traduzido como nulidade, então é nulo, né? Não tem valor. Então, né, hoje se fala muito em caridade, né, que é algo importante, né, a gente sabe, né, mas qual tipo de caridade, né, que você está fazendo, né? Será que essa caridade, né, que é voltada aos interesses, né, a gente até citou o político, né, que é um exemplo claro. Coitado dos políticos, né? Porra, né? Tem político bom, viu, gente? A gente citou eles porque a maioria, infelizmente, né, não presta, mas tem bom? Deve ter, né? A gente não conhece, mas deve ter. Então isso traz muita reflexão, né, sobre o tipo de caridade que a gente está buscando fazer, né, as energias que a gente está vinculado, né, será que é o modo da paixão, né, o modo da bondade, né, entendeu? Isso traz um autoconhecimento, né, porque o objetivo disso é o autoconhecimento, né, você se perceber, né, não é você estar apontando, né, fulano faz isso, fulano faz aquilo, né, entendeu? Não, é você olhar para você, né, você está em qual modo daqui, né, dessas três energias, né? Como a gente já falou em outros áudios, né? A gente está nessa dança, né? Nessa dinâmica, né? O ideal é a gente buscar o modo da bondade, né? É sempre o ideal, né? Mas a gente tende a estar nessa dinâmica, né? Então é isso, Herbert. Quer falar mais alguma coisa? A gente pode assim, encerrar aqui. Vou fazer mais um comentário. Como você falou aí, a gente está nessa dinâmica, então, né, constantemente a gente vai se ver fazendo alguma coisa que pertence aos outros modos qualitativos, né, que é o da paixão e o da ignorância, mas é o que você falou, né, buscar sempre ali se alinhar ali ao máximo que a gente puder com o modo da bondade, né, que é o que vai nos conduzir ali a uma vida mais tranquila, mais equilibrada, que vai nos, né, conduzir a estados elevados, né, espiritualmente falando. Né? E é isso, né? Não se cobrar demais também, ir fazendo as coisas, as mudanças gradativamente, né? Se você vê que você está mais sintonizado com a paixão, né? Vai aos pouquinhos mudando, buscando se sintonizar com o outro lado. É realmente algo para a gente ir ali avaliando a si próprio, né? Como você falou, né, Bruno? E ir mudando, e evoluindo, e crescendo como pessoa. Acho que é isso. Herbert, gratidão aí mais uma vez, cara. Gratidão a todos que nos acompanham. Eu que agradeço. E até a nossa próxima leitura, né? Namastê.